Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora, passando aqui hoje para compartilhar com vocês uma situação que me chegou essa semana e que me fez questionar o papel de família e o papel daquele familiar que toma para si o dever de todos e que se torna o cuidador de um outro familiar idoso. Essa semana me chegou uma situação de uma senhora que ela cuida da mãe idosa há muitos anos e ela também é idosa. Ao longo dos anos que a mãe mora com ela, ela se tornou idosa também. Então, a mãe já mora com ela há uns 15 anos. E essa semana, essa senhora teve uma cirurgia e ela pediu ao irmão que recebesse a mãe idosa na casa dele, para que ela pudesse se recuperar dessa cirurgia, para que ela pudesse tomar as medicações à noite, pudesse dormir a noite toda, né? E aí foi um Deus nos acuda, porque o irmão reagiu de uma forma como se ela não tivesse o direito de descansar, não tivesse o direito de repartir o dever com ele da mãe que é de todos, porque ela não é filha única, ela tem mais irmãos, né? Então, ela não tinha o direito nem de se recuperar de uma cirurgia. E aí eu comecei a questionar como que podem acusar uma pessoa que cuida como se ela estivesse rejeitando um papel que não é só dela, que é de todos. Todos são filhos, né? E nós concordamos que cuidar de uma pessoa idosa ou de uma pessoa vulnerável, seja uma pessoa idosa ou seja uma criança, né? Não é fácil. E aquele que cuida, geralmente ele dedica o tempo integral, é dia e noite, né? Então acaba que a pessoa esquece até de se cuidar, a pessoa não dorme, né? E muitos cuidadores adoecem porque não tem atividade física, vivem num nível alto de estresse. Então, eles ficam sempre naquele estado de alerta à noite, não dormem. Então, eles adquirem aquelas doenças psicossomáticas como depressão, esgotamento físico e mental. E de repente, quando esse cuidador está esgotado, está precisando de um descanso, está se recuperando de uma cirurgia e fala com o seu irmão, que tem o mesmo dever e o mesmo direito, e esse irmão reage agressivamente, isso me faz questionar. Por que que, normalmente, o idoso fica somente com um filho cuidador? E por que que esse filho cuidador, ele toma para si essa responsabilidade que não é só dele? E normalmente esse filho cuidador, ele sofre xingamentos, sofre difamações. Por quê? O idoso, ele se sente como que rejeitado pelos outros filhos que não vêm visitá-lo, que não passam Natal, não passam Páscoa, Carnaval, Ano Novo com ele. E o idoso fica agressivo. Só que o idoso não vai agredir aquele filho que viajou no Natal. Ele não vai agredir aquele filho que está passando o fim de semana fora. Ele agride, sim, o filho cuidador que está ao lado dele. Aquele que passa a noite acordado. Aquele que não liga para nenhum outro irmão de noite para incomodar. Então é esse que o idoso vai xingar. É esse que o idoso vai difamar. E por que que a pessoa se permite ficar numa situação dessas? Vamos nos questionar, né? Porque muitos cuidadores, eles acabam abdicando da sua vida afetiva, da sua vida social. Eles acabam não se casando, não constituindo uma família. Muitos deixam de trabalhar.
né? Para cuidar daquele pai idoso, daquela mãe idosa, daquele irmão especial, daquele filho especial, né? E eles transformam aquela pessoa a quem eles cuidam como a razão da sua vida. E podem adquirir aquela síndrome do Salvador, acreditando que só ele cuida, que os outros não cuidam tão bem. E aí ele vai tornar a sua vida vazia, porque ele não vai ter outra vida a não ser aquela de cuidador. E os amigos vão se afastar, porque os amigos vão convidá-lo uma vez, duas vezes. Como ele não pode atender os convites, os amigos se afastam, não convidam mais. Então ele não vai ter vida social, não vai a festas, não vai ter uma vida normal, né? E por que isso acontece? Porque o cuidador, ele se permite que isso aconteça. E ele se permite até a hora que ele adoece, porque ele fica sobrecarregado com uma obrigação que não é só dele, que é de todos os familiares, né? E normalmente não existe um reconhecimento dos outros familiares, porque normalmente é um cuidando e os outros julgando. E os que julgam normalmente não visitam, só julgam e difamam. Eu vejo muito isso. Então, o cuidador ele se torna uma pessoa solitária, esgotada, com esgotamento físico e mental, e se sente culpado até quando ele adoece, porque ele não tem nem o direito de adoecer. Aliás, ele não tem o direito nem de viver, né? Agora, pela legislação existe a guarda compartilhada, né? Só que está na Constituição, mas deveria estar na consciência dos familiares, para que todos possam ter o direito de viver. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, para que todos possam ter vida. Porque quando tem um irmão que cuida e os outros não cuidam, esse irmão cuidador normalmente abdica da sua vida para que os outros irmãos tenham vida, para que os outros irmãos possam ter uma vida normal, possam dormir, possam viajar, possam ter família, possam trabalhar, né? Então, é importante que todos façam sua parte, justamente para que não aconteça o que aconteceu com essa senhora que teve a cirurgia e ficou completamente atordoada com uma situação onde ela era culpada de estar doente, né? E as pessoas, os familiares, têm que fazer a sua parte, inclusive a sua parte nas despesas, quando é necessário. Quando aquele familiar idoso não tem condições de bancar suas próprias despesas, todos têm que bancar a despesa dele. Quando ele não tem condições, né? Então, muitas vezes, o que a gente observa? Que um sacrifica até a sua vida profissional para que os outros possam ter vida. Então, essa pessoa, além dela estar sofrendo um abuso emocional, ela também está sofrendo um abuso patrimonial, porque ela deixa de ganhar o seu dinheiro para estar cuidando de uma outra pessoa, onde ela não ganha nada, né? Então, nós temos que entender que nenhum deve abandonar a sua própria vida, né? Para fazer um dever que não é só dele, que todos têm o mesmo dever e o mesmo direito. E a pessoa tem que perceber isso antes que ela adoeça, porque muitas vezes a pessoa se despedaça cuidando para manter o outro em pé, e ela só vai perceber que está numa situação difícil quando ela adoece. E às vezes, né? Muitas vezes o cuidador, ele morre antes da pessoa que ele cuida. Muitas vezes ele tem um infarto, ele tem uma doença psicossomática, ele tem uma depressão, porque é muito difícil, 24 horas sem dormir,
sem descanso, sem um fim de semana. É muito difícil, sabe? É quase que uma escravidão. Então, eu acho que o diálogo é necessário, né? Para que a pessoa compartilhe tudo, os direitos e os deveres. E quando a pessoa não consegue fazer o seu dever, tem que pagar um funcionário para fazer aquele que é o seu dever de cuidar. E não deixar a carga só para um, porque não é justo, né? E numa família é importante que a pessoa compartilhe tudo, né? Compartilhe as dúvidas, as incertezas, compartilhe os medos, compartilhe as necessidades. Isso faz das pessoas família, né? Então, essa situação dessa semana me fez refletir sobre isso e jogar essa reflexão para vocês. Por isso, é muito importante que para ajudar qualquer pessoa, seja quem for, seja um irmão, seja um pai idoso, seja um filho especial, para ajudar quem quer que seja, primeiro a pessoa tem que estar bem emocionalmente, para que possa ajudar o outro. Porque senão não consegue ajudar nem a si mesmo e nem ao outro. E se vocês conhecem alguém que está deixando de viver, assumindo um dever que não é só seu, compartilhe esse vídeo. E se vocês conhecem alguém também que está jogando o seu dever de cuidar para outra pessoa, compartilhe esse vídeo também. Vamos estabelecer um diálogo. Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje e vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com meus livros na Amazon para vocês conhecerem. Muito obrigado, gente. Um beijão para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.